Não sei se Tamo no ar, hein? Foda-se se você começou ou não. eu queria ver um negócio aqui. Então, estamos no ar. Muito Vamos lá. bem. Sim. Isso é interessante. Mas vamos falar do Mas assunto principal? o Que a gente assunto. até Mas agora acho que não a gente já falou. falou bastante do assunto principal indiretamente, pelas beiradas. O que a gente veio realmente falar aqui, depois de 33 minutos discutindo Bourdieu, comida boa é para rico, comida boa é pra gente rica. E aí eu vou explicar por quê. Eu fiz um post que por acaso viralizou e sobre café. Sei lá, o post tá com 500 mil de visualizações. Pra tu ver que você não faz. O técnico não tá nem aí. O bom é você fazer post idiota. Mas numa dessa. O post era sobre café falando assim: se você começa tomando café bom, depois volta pro ruim, achando que o café bom que você tomava era frescura, né? E você volta para um café ruim, tipo pilão, você percebe que teu gosto mudou e que o pilão, na verdade, era uma merda e você volta pro teu café que você tava reclamando que era mais caro, mas que você achava que não estava bom. Aí você percebeu que você mudou o seu paladar. Esse é o resumo do post. E aí num dado momento, porque assim, a gente tem que entrar num detalhe, né? A gente tem que entrar num detalhe. Café bom é caro. Eu não sei se ele precisaria ser caro. Sim, mas aí deixa eu só Mas concluir. é caro. Deixa eu só concluir a historinha pra você entender o raciocínio. Café bom, de uma certa forma, é mais caro que o nosso pilão de cada dia. Você tá no Canadá, você não tem pilão, graças a Deus, mas, né, Mas tem os equivalentes. tem os equivalentes. E não tá nem tão caro assim, tá? Não tá nem tão caro assim. Mas o lance pro dia a dia, né, pra pessoa que ganha 1.000 e poucos reais por mês, né, você é o pilão de cada dia. E aí... Só um parêntese nessa história toda aí. Ah, Por incrível que pareça, tem gente aqui no Canadá que come pilão. puta que pariu. Tô falando sério, eu vou te mandar a foto. Eles vão nas lojas que vendem produtos do Brasil Não! e essas lojas que vendem produtos do Brasil vendem pilão. E bebem feliz da vida, né? Porque o cara sente a falta do café do Brasil, pô, que é o pilão. O café queimado. E aí, beleza. E aí eu cheguei, né? E aí o cara tava falando, tinha um cara que falou que pobre não pode comprar essas coisas. Eu falei, e aí eu fiz uma frase meio, né? Eu com toda a minha força marxista, eu falei assim, cara, a gente precisa lutar pra que o pobre consiga. A gente precisa lutar, né? Quebrar essa regra de que café é coisa de rico. E aí o cara falou, e o cara meteu, discurso de rico. Lá ele, hein? Lá ele. O cara meteu lá Aí ele. o cara meteu lá ele, ó, discurso de Lá rico, ele. um branquelo aí falando que tem que ser, que você tem que quebrar. E aí eu achei interessante a gente discutir isso, porque qual ficou a frase dessa história toda? Ele realmente sedimentou na minha cabeça de que, primeiro, eu tava fazendo um discurso anti-rico, né? Quebrando sistemas. E o sistema é tão bom que, e aí falando de Bourdieu, daquelas questões de classe, né, que a classe sempre tenta se manter hegemônica, né, e quem é da hegemonia, quem está em cima, não quer perder nunca o seu status, e ele acaba criando artifícios para que ele não perca o seu status. Então esse sistema é tão bem feito que o cara, ele internalizou que o meu discurso de criticar rico é, na verdade, um papo de rico, o qual ele não poderia sair desse ninho. Vamos lá. Considerações. Fui muito longe? Não, achei assim, eu acho profunda a reflexão. Porque o que eu acho assim, tem uma reflexão no que ele falou. Que é válida. Vamos lá, que é válida. Vamos lá, vou até beber uma água. Olha só, é o seguinte, vamos lá. Se você, o que ele analisou foi o seguinte: como que você tá dentro dessa bolha vai conseguir criar um movimento para sair dessa bolha? Tá entendendo? Eu tô. É um raciocínio muito interessante. Porque se você é parte da elite que pode beber café, como que você vai ser conservador do ponto de vista que você faz parte dessa hegemonia e, ao mesmo tempo, revolucionário dessa ideia? Não que quem esteja no campo de algum lugar não pode ser um revolucionário daquele campo. Sim, não é sim. isso. Não me tome... Você sabe... É o seguinte, qual é a força que você tem como pertencente, um ser que pertence a essa classe, ser a voz que vai lutar contra essa classe? Concordo. Você sabe
sabe que a gente precisa abordar Marx pra falar essa porra, né? Não, só acompanhar, só seguisse um pouco mais esse raciocínio. O que ele estava questionando, eu acho, no ponto de vista, de repente, até de forma subconsciente, nem foi de forma consciente que ele falou isso, é o seguinte: você tem uma síndrome de que o branco pertencente a essa elite, né, vai ser o salvador Boa! da classe mais pobre. Ou seja, você toma da classe mais pobre o direito de decidir o momento certo e como se revoltar contra esse sistema. Aí é foda, Então, gostei da sua reflexão. Eu gostei você da tá reflexão. eu não sei se ele fez isso de forma consciente, mas Eu tenho certeza que não foi, mas eu gostei da sua reflexão. Cara, é complexo, porque a gente... Vamos botar, né? Porque, de novo, né? Aí você tem que ver as histórias, né? As histórias pessoais. Que, quando você analisa campo, você tá analisando, às vezes, massa, né? Às vezes, indivíduo. Mas, quando você analisa massa, você não consegue fazer esse trato fino. E aí você tem que ver, por exemplo, que... por você ter passado por vários campos, você conhece esses campos. Então você, por exemplo, pode ser que você hoje não seja do campo da massa que só consegue comprar pilão. Mas você, por ter passado por esse campo, ter vivido esse campo, você consegue ter a experiência dele e falar, isso aqui é XYZ. Hoje eu tô num campo, em outro campo, né? Mas eu tenho a experiência do campo anterior. A problemática aqui de falar de campos é que a gente está falando de campo e classes, né? Que são duas coisas que são... Tem uma discussão... É isso que eu tô falando. Eu acho que quando ele falou de campo. Ele falou de classe. Ele falou de classe. Como é que você estava invadindo o direito de outra classe, você revoltar e falando, não, eu acho que você tem que se revoltar. Sim, eu concordo. Acho que isso é complexo. A gente tem essa ideia de que a gente sabe o que é melhor pro outro, né? E aí a gente fala, não, você tem que se revoltar. O cara fala, não, mas eu tô bem aqui. Eu tô bem aqui. Mas aí a gente vai... aí a gente entra na filosofia, né? Porra, peraí, por que você acha que tá bem? Aí a gente pode falar sobre, ideologia dominante, sobre, falta de uma ideia que seja... falta de uma consciência proletária, que só existe uma consciência do rico, que só existe uma consciência da classe dominante. Isso é uma outra via de discussão. Mas eu acho que, se você está falando no campo, eu acho que você, como nutricionista, tem todo o direito e está totalmente embasado para discutir o campo da alimentação e falar, meu irmão, eu acho que a gente não deveria estar tomando esse tipo de café. Não, mas eu concordo perfeitamente com você quando a gente fala que, pelo sistema de classe, eu tô ali sendo um invasor e falando, meu irmão, peraí, a luta é minha, não é tua. Você já conquistou tua luta, porra. Eu concordo, gostei. Eu acho que eu concordo muito com a palavra, eu posso ser um aliado. Se tiver um cara que levantar a mão lá e falar, olha só, a gente aqui embaixo tá de saco cheio de tomar café, como é o caso do filme do Poço lá, né? O cara vai falar assim, eu tô de saco cheio de tomar café ruim aqui embaixo. Aí eu posso ser um aliado de te estender a mão e te puxar pro meu lado e falar, então vem tomar café bom aqui comigo. Concordo com você. Gostei. Mas, assim, não é que eu seja contra a gente chegar e falar, irmão, o café é horrível. Eu me coloco no campo do bebedor de café. Eu, como bebedor de café, acho que todo mundo deveria beber um café de qualidade. Concordo. Entendeu? Eu, como crítico do sistema vigente, acho que é feita uma divisão de classes para venda de café. E aí o que eu posso criticar é que o cara tá vendendo café ruim para as classes mais pobres. Porque... Sim, isso atende o interesse econômico, financeiro do cara que vende café. Porque nessa conversa aqui, a gente não vai conseguir sanar todas as problemáticas dessa história. Não, eu tô discutindo o sabor, justamente. A minha discussão é assim, como esse cara que bebe o pilão, por favor, me patrocina, eu vou aí, te ajudo a melhorar o seu café. Eu corto na hora. Esse vídeo. Não, eu não tenho nenhum problema em ser um consultor da Pilão para melhora do café dele. Tenho, porque você sabe que no final das contas a Pilão vai falar, vai mexer em dinheiro, eu não quero, e você que dá seu jeito. Não, mas se ela me contratar para ser o gestor de negócios dela, eu vou. Duvido. Você sabe que não tem como. Você sabe que o dinheiro vai falar mais alto.
Não, mas eu duvido que a Pilão tenha só uma linha de café. Não tem, né? Mas a linha de café dela, todas são pra... Não, elas não querem atingir... A Pilão não tem um café gourmet? Cara, tem, mas olha só. Ela não quer atingir a classe Não, posterior. beleza. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Por exemplo, a Pilão não tem um café gourmet? A empresa Pilão não é dona de outra marca que seja gourmet? Aí a gente tem que fazer trabalho de pesquisa aqui. Deve ser. É isso. Não. Isso, só tô falando assim, porque eu acho muito difícil, que a gente sempre conversa, é que uma empresa seja interessada só numa... Sim, esse seu argumento, só para validar teu argumento, esse seu argumento foi o argumento da Perdigão ter comprado a Sadia. A Sadia tava despencando, isso tem uns 5 anos, 7, 8 anos, mais agora, por aí. A Sadia tava despencando, as ações foram lá embaixo, quase entrou em falência. A Perdigão, que sempre teve muito mais dinheiro, porque vende muito, em compensação, tem uma qualidade do seu produto inferior à Sadia, né? Tem aquela história, né? Não é Sadia, né? Aquele presunto, né? Do comercial do presunto, da Sadia, do presunto da Sadia, né? É Sadia. Mas então, a Perdigão tinha dinheiro, a Perdigão chegou lá, plum, meteu a Sadia, comprou a Sadia, e agora o que a gente tem? A gente tem a Perdigão, que tem uma linha de produtos para pessoas que não querem comer Perdigão e não querem, né? Tem vergonha de falar, eu compro Perdigão que é mais barato, né? E ao mesmo tempo tem a linha dela, que ela sempre teve, que é a linha da Perdigão, que é, digamos assim, hoje... Ela mantém ali os mantém produtos os dois. que sejam medalhões, ou que sejam Prime. Para quem quer Perdigão, coma a Perdigão, para quem quer Sadia, coma a Sadia. Então ela fez isso, e as empresas fazem. Isso eu concordo contigo. Eu só tô falando, amiga, o ponto continua o mesmo. A gente falando o seguinte, o café ou a comida de qualidade não... Hoje em dia, então, porque antigamente você podia discutir o que era comida de qualidade, o que era comida... Que, por exemplo, eu acredito, que o pobre, durante um tempo, se alimentou muito melhor do que alguns ricos quando houve aquele cruzamento, aquela introdução como é que se diz? Da cultura norte-americana, nesse ponto norte-americano, leia-se Estados Unidos e Canadá, México não, na constituição da nossa alimentação no Brasil. Então, por exemplo, teve uma época em que você teria o brasileiro pobre comendo melhor do que o rico, porque o rico tinha acesso à batata não sei o que da latinha, o processado da própria Sadia, aquele patê da Sadia que não tem porra nenhuma de bom, e o pobre não tinha acesso a isso. Então o pobre continuou comendo. O pobre tinha que fazer comida. Tinha que fazer comida. Aí que então, ele se alimentava, do ponto de vista nutricional, melhor do que o rico. Sim. Só que, no meu ponto de vista, eu não sei... Sinceramente, cara, vou ser bem sincero, eu não sei como é que tá isso hoje no Brasil. Porque eu não tenho tanto contato hoje com isso no Brasil. De repente, porque eu já tô... Fazer o quê? 7 anos que eu tô aqui. Então, nesses 7 anos, eu não sei como isso se desenvolveu. O que eu posso falar, que eu vejo, por exemplo, aqui, é que a comida do pobre aqui, ela é totalmente industrializada. Eu quero entrar num parênteses antes da gente continuar falando, porque eu esqueci de falar isso e é importante. Discutir qualidade da comida não é discutir acessibilidade, acesso à comida. Eu tô querendo dar esse enfoque porque se a gente for discutir acesso à comida, a gente não termina essa live em 2050. Não. Entendeu? Não tem um guia brasileiro da alimentação? Sim. Não, mas eu tô querendo dizer porque assim, a gente precisa desconectar, porque o acesso à comida, ele é fundamental. Ele tá ali, ele tá permeando tudo que a gente faz, né? O acesso a tudo. O acesso à comida. Cara, eu vou te falar, eu tenho essa discussão recorrente aqui. Essa discussão sobre alimentação comigo aqui é recorrente, porque eu, além de estar no campo acadêmico, estou no campo da alimentação, que é um campo que me interessa há muito tempo na minha vida pessoal e já foi até na minha vida profissional, por um tempo. Então, assim, olha só, aqui onde eu estou no Canadá, quando o cara, o sujeito, a família, não tem dinheiro, ele recorre a uma coisa chamada banco de doações lá de alimentos, certo? Ele vai lá no food bank. Majoritariamente, o que existe nesses food banks são comidas enlatadas, são os enlatados e processados, ultraprocessados, entendeu? De baixíssima qualidade. Então, o que eu penso, quando eu vejo isso, eu falo assim, isso mostra como existe uma
ideia elitista de como aquele sujeito que não tem dinheiro deveria se alimentar, entendeu? E eu só posso fazer um paralelo com isso quando, há um tempo atrás, houve uma polêmica nas redes sociais brasileiras quando uma pessoa criticou o que vinha dentro da cesta básica. Pô, eu lembro disso, agora não lembro como é que foi o lance. Uma pessoa fez um unboxing da cesta básica e falou, isso aqui serve para apresuntado. Pô, isso aqui é horrível. Cadê meu caviar? Eu lembro da história. Eu me lembro que ela deu ela usou uma frase que ela falou assim, pô, esse apresentado aqui eu não dou nem pro meu cachorro. E realmente não deveria dar. Mas é o que tem pra hoje. Aí ela abre aquela outra coisa que veio na cesta dela, foi aquela salsicha em lata. Meu, quem come aquilo, Laura? Swift. Quem come aquilo? Aí a outra coisa que ela viu, tinha um negócio lá que eu me lembro que era um leite, era um achocolatado, que ela falou, isso aqui, a pessoa mostrou, isso aqui, 1/3 disso daqui é açúcar. Então assim, quando ela criticou, houve uma enxurrada de pessoas falando, mas a pessoa não tem dinheiro pra nada, ganhou uma cesta básica, ainda tá reclamando do que veio? Ou seja, é uma ideia... E aí, ela tá certa ou errada? É aí que tá o lance. Justamente. É aí que tá o lance. No meu entender, ela tá certíssima. Por isso que eu falo, só pra completar, por isso que eu falo, se a gente discutir a acessibilidade ou acesso à comida, a gente não termina a conversa. E aí fica muito complexa. Mas aí eu vou, mas eu vou responder a sua pergunta agora, a pergunta principal do tema de hoje. Eu acho que hoje em dia, comida de qualidade, comida boa, é para rico. Sim, sim. Quem é que pode comer orgânico hoje? Não tem como. Entendeu? Como é que a gente come orgânico hoje? Aí vão falar assim, aí eu vou te falar, eu vou tocar no assunto mais polêmico do Brasil. Quem é o maior produtor de orgânicos do Brasil? Produtor de orgânicos? MST. É, verdade, MST, esqueci de falar. Não sei se todos os orgânicos, mas, por exemplo, de arroz orgânico, essas coisas, é o MST, o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Então, assim, cara, a gente já falou desse assunto também. Tem um sujeito, que eu não sei o nome dele, a gente pode pesquisar e depois botar aí, que ele tem alguma representatividade, não sei o que ele é, se ele é presidente, diretor, alguma coisa dentro do MST. Há um tempo atrás, ele deu uma entrevista e ele falou, cara, eu repito, ele não falou em orgânico, ele falou em biossustentável. Ele falou, é possível produzir comida biossustentável, sem agrotóxicos. Na época ele usou a palavra até que já era moderna, defensivo, sem os defensivos, para todo mundo. O negócio então, é por que a gente continua usando defensivo na nossa alimentação? Por que a gente continua até hoje discutindo? Aí eu vou num ponto bem alto mesmo. Tô lá no alto do precipício para pular de cabeça. Por que até hoje a distribuição de alimentos ela é precificada? Por que até hoje a gente, como sociedade, distribui comida por valor? Se todo mundo deveria ter acesso, se você gosta de comer camarão, o sujeito lá também gosta de comer camarão. Por que outro sujeito tem menos direito que você de comer camarão? Sim. Por que você se auto-intitulou merecedor nessa desgraça, nessa, todos os palavrões que eu pudesse falar, dessa coisa chamada meritocracia, onde você merece, você fez por merecer muito mais comer camarão. É só trabalhar. Entendeu? E aí eu vou tirar o camarão da história e vou falar o seguinte, por que é que você consegue ir ao mercado e comprar o que te apetece e esse outro sujeito não consegue ir ao mercado? Ele tem que depender da sua boa vontade de doar alguma coisa a ele. Esse é o meu ponto na alimentação. Eu acho que até hoje, se tem alguma coisa que pode me chamar do que for de marxista, do que for como me chamam quando eu falo nesse assunto, tanto no meio acadêmico quanto na minha vida pessoal, é o seguinte, alimentação, saúde e moradia não deveria ser precificado. Concordo. Não no ponto básico. Todo mundo deveria ter acesso a um teto, todo mundo deveria ter acesso a comida, e não é enlatado, óbvio que não, entendeu? E todo mundo deveria ter acesso à saúde sem precisar pagar por isso. Ponto. O resto, a gente sempre falou isso. Se você quiser ter 1, 2, 3, 4, 5 Ferraris, o problema é seu. Se você quiser ter 10 iPhones 15, o problema é seu. Se você quiser usar um relógio, um Patek Philippe Tiffany, que nem o dono da Tommy Hilfiger estava usando na última corrida de Mônaco, que custa 8 milhões de reais, o problema é seu. Eu tô nem aí pro seu relógio de 8 milhões. O que me preocupa é uma família que não consegue comprar comida. Aí você diz, não, mas eles compram comida, mas ele tem que comer o quê?
macarrão instantâneo, enlatado. É uma série de coisas que não fazem bem e que, obviamente, vão afetar o desenvolvimento dessas crianças que estão crescendo. Do próprio adulto vai desenvolver algum problema, tanto físico quanto psicológico. Então, assim, por que a gente ainda discute isso? Por que a gente ainda está num ponto onde a gente está discutindo quem é que merece comer, como merece comer, como a gente deveria ter um mercado, seja lá o que for, que você inventar na sua cabeça, onde o sujeito pudesse entrar e pegar arroz, feijão, carne, frango, o que tivesse. Sim, mas concordo. aí, se você falar nisso, é comunismo, é marxismo, qualquer ismo desse aí. Tem um outro ponto aqui, sem tocar nisso que você está falando, e que eu acho interessante, dentro dessas questões, do saudável ser mais caro. Eu tenho um vídeo, foto também, enfim, eu vou botar aqui. Se você for no mercado procurar sucrilhos, o sucrilho, não sei como é que é no Canadá, mas aqui no Brasil, o sucrilho sem açúcar, ele é mais caro do que o mesmo fucking sucrilho com açúcar. E aí você pega e olha que parada louca. O sucrilho sem açúcar só é vendido em embalagem pequena, de 200, 300 gramas. O sucrilho com açúcar, o mesmo. Como é que é o sucrilho? Você pega o milho, aí bota numa prensa, a prensa faz assim, aí o milho, uma prensa quente, aí o milho, ele fica, né, ele é prensado, vira uma folha, e aí essa folha é a mesma, porque o cara, a fábrica, ele não pegou e botou assim, esse vai ser o sucrilho com açúcar, pá, esse vai ser o sucrilho sem açúcar, pá, não, ele pegou as 10 toneladas de milho que veio pra ele e fala assim, prensa tudo, vira tudo sucrilho. Aí depois que ele pegou isso, ele pegou e fez assim, esse sucrilho aqui vamos botar açúcar e deixar mais barato. Esse sucrilho aqui eu vou pegar in natura, do jeito que saiu, vou embalar e vou deixar mais caro. Cara... Ué, talvez a explicação seja a mesma que eu recebi numa loja de sucos do Rio de Janeiro. O sujeito pediu suco, falei, ó, o meu suco é sem açúcar, certo? Aí o cara falou, sei lá, é 10 reais. Eu falei, pô, o meu suco deveria ser 8, porque eu botei um ingrediente a menos. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, não, mas você botou menos açúcar, mas botou mais suco. Se eu tiro o açúcar, eu tenho que botar mais suco no seu copo. E o suco é mais caro que o açúcar. A explicação do cara foi inteligente. Foi. Ele falou assim, se eu coloco, mas se você pede sem açúcar, automaticamente eu tenho que botar mais suco pra você. Essa discussão entra no problema de que se você pedir sem gelo, tinha que ser mais caro. Justamente. Né? Porra. Justamente. E aí o sujeito fala pra você o seguinte, mas eu tô falando, isso foi num tom de brincadeira. Sim, não. Eu entendi a discussão. Eu entendi que o cara faz a pirueta, né? O triplo carpado. Ele pra faz o seguinte, tentar... meu irmão, se eu botar açúcar pesa. Açúcar conta como volume nesse pacote. E o que é mais barato? Açúcar ou milho prensado? Mas aí, nesse ponto, eu vou mais além. Existe. E aí, eu tô te falando, se você falar um negócio desse, você tem que trazer uma porrada de estudos para mostrar o aumento da quantidade de açúcar e sal introduzido na alimentação do planeta nas últimas décadas. E aí tem uma teoria sobre isso. Você coloca mais açúcar porque cada vez mais as pessoas querem comer mais açúcar, porque elas não sentem mais o açúcar quando é pouco. Sim. E existe uma vontade que você aumente essa quantidade de açúcar, que é para você tirar realmente o paladar de outros produtos e poder criar produtos mais baratos que tenham paladar, que exijam paladares menos sensíveis, para que você possa produzir mais produtos industrializados. Isso seria, no mínimo, 12, 14, 15, 16 horas de aula para poder desenvolver um raciocínio, para poder te explicar com certeza por que
por que usam mais açúcar e por que usam mais sal também na comida, nesses produtos aditivados, né? Nesses produtos ultraprocessados. Existe uma ideia do cara querer queimar o teu paladar. Isso é óbvio. Sim. Ele pega... Eu vou continuar esse raciocínio. Ele utiliza-se da não crítica do processo. Vou explicar, porque essa frase ficou horrível. Ele utiliza da facilidade dessa comida. Quando você bota uma comida com muito sabor, com muito sal, muito açúcar, muita gordura, essa comida, ela para você é fácil de você entender o que ela é. Quando você come um doce de leite cheio de açúcar, tua língua vai pegar e vai explodir. E teu cérebro vai falar, isso é doce de leite. Quando você pega é porque eu falei o exemplo doce de leite, porque você só vira doce de leite se você tira a água e bota açúcar. Mas você entendeu? Quando eu pego e faço uma receita, por exemplo, que leva menos doce de leite que o normal, né? Leva menos, você precisa pensar no que você está comendo. Porque a primeira coisa que acontece é o seguinte, peraí, eu não estou sentindo gosto de nada. Então vamos experienciar a comida. Vamos comê-la de forma mais lenta. Vamos pensar na comida. Aí você mastiga. Cara, eu estou sentindo lá no fundo o gostinho do doce de leite. Eu estou sentindo lá no fundo o gostinho de sei lá o quê. E você começa a pensar. Isso dá trabalho pra cacete. Eu entendo o que você está falando, mas eu continuo achando que toda essa coisa de açúcar e sal, nada. Eu tô te falando, de todos os dados que eu tenho, que eu já pesquisei, que eu já olhei, me levam a entender, e não só a mim, obviamente, que eu não estou me usando como parâmetro, muitos pesquisadores no mundo, do seguinte: é uma visão simples e unicamente capitalista e financeira do negócio. O cara faz o seguinte: o que é mais barato eu te vender? Frango, arroz, vegetais, legumes, ou eu pegar e te vender batata frita, né, num saco? O que é mais barato para eu produzir e o que me dá mais lucro? Obviamente, se ele produzir batata frita, Doritos é a marca, né, Nachos, esses negócios aí, do outro lado, qualquer cereal desse açucarado, para não falar sucrilho, para não falar Fruit Loops, seja o que for, para ele produzir isso, é muito barato. E é caro a venda de... Quanto é que custa uma caixa de sucrilhos, né? Uhum. E quanto é que ele custou a produção desse sucrilho? Você tá entendendo? Então, o que ele faz? Agora, como é que eu faço pra você gostar de sucrilhos e não de tapioca com ovo? Ou, pra quem não gosta de tapioca, quem gosta de cuscuz com carne seca e não sei o que no seu café da manhã? Não, entendi. Aqui a gente tem... Como é que eu faço? Eu gostei. Eu preciso viciar o teu paladar. Eu preciso criar uma ideia de marketing e de paladar onde você não consiga mais comer aquilo ali e identificar aquilo como comida. A única coisa que você identifica como gostoso é os sucrilhos, a Coca-Cola, o hambúrguer do McDonald's, seja o que for. E aí você vai. Eu tô te falando porque eu vivo essa realidade aqui, onde você não consegue dar comida para nenhuma dessas crianças. Não tô botando meu filho como exemplo, meu filho é criado dentro de uma outra cultura. Agora, a maioria, eu tô te falando, eu vou dar um exemplo sim. Eu chego com meu filho pra uma coisa elitista pra cacete, né? Olha só, tô indo no ápice da elite. Eu chego com meu filho pra jogar tênis, no tênis clube. É um lugar que não tem pobre. Concorda comigo? Quando eu chego lá, aqui, na cultura daqui, todo mundo sai da escola e vai pra atividade física. Ninguém vai em casa comer. É um negócio complexo aqui que isso depois a gente discute em outro vídeo. Eu chego no tênis clube, o que eu faço? Eu levo ou um sanduíche pro meu filho, certo? Ou eu levo cuscuz com queijo, coalho, os negócios, você sabe que eu como. Ou eu levo tapioca. Ou eu levo... Aqui eu tenho acesso aqui, eu compro aqui um açaí que vem sem açúcar, então eu bato um açaí com alguma coisa, levo açaí pra ele com granola. Dou meu jeito aqui, como dizem no Rio de Janeiro, dou meus pulos. Toda vez que eu chego lá, 99% das crianças que estão lá estão comendo algum lanche do McDonald's ou algo parecido com o McDonald's, que aqui tem uma loja, uma rede de cafeteria que chama Tim Hortons, tem o Wendy's também, que é uma outra que parece um McDonald's, ou seja, estão todas comendo ou nugget, ou hambúrguer, ou qualquer coisa similar. Ou então, que eles tomam muito aqui, aqueles negócios que tem no Starbucks, aqui também é Starbucks pra caramba, frappuccino, não sei o que, tino, entendeu? Que a gente já discutiu, porque eu já trabalhei numa cafeteria aqui, e a gente já falou, um frappuccino hino desse daí, chega a ter 60 gramas de açúcar num copo daquele. Então você mete 60 gramas de açúcar na cabeça de uma criança pra ela jogar tênis. São 6 colheres de açúcar num copo. Isso aí. Meu Eu te irmão, mando.
Mete 6 Cara, colheres de eu te açúcar mando. aqui dentro. Caralho. A gente posta aí, você pode preparar o print aí. Eu vou te mandar a indicação nutricional de um frappuccino de 400 ml, 500 ml. Você vai ver 58 gramas de açúcar. Porra. Então, essa criança, ela nunca vai conseguir tomar um copo de leite sem açúcar. Eu quero concluir esse pensamento que você está falando. Tá. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que aqui existem 2 linhas de raciocínio, quer dizer 10, né? Mas vamos botar 2. Essa questão mercadológica que você falou, que eu acho muito interessante e importante, né? Da questão da venda do produto, que vender batata frita é muito mais lucrativo do que vender a batata, tem todo um processo e aí a indústria, né? A empresa, ela vai fazer de tudo para que venda a batata frita e não a batata. Sim. Ok. E aí a gente tem a questão do gosto, que eu queria falar aqui, eu não lembro se foi Vygotsky, dane-se se não foi, vai ficar como Vygotsky. Ele é eu não consigo falar Vygotsky. Ele tem uma frase muito legal no livro dele, que é a estetização do capitalismo, a estetização, enfim, o livro é sobre estetização. E aí ele fala que a gente está vivendo num mundo inflacionado. Aí pega essa frase aqui porque o negócio é uma linha de raciocínio um pouco complexa. A gente está vivendo num mundo inflacionado. O que é a inflação? A inflação é a perda do valor, né? Se a moeda inflacionou é porque ela perdeu valor, tá? E ele fala dessa questão da inflacionado porque tudo inflacionou e tudo perdeu valor. E ele cita no livro a questão da comida também, como estetização, que por perder o valor, acabou inflacionando. E o sabor ele precisa estar muito forte, justamente porque perdeu-se valor, entendeu? Aí eu tô falando da questão. Por quê? Perdeu-se a questão da crítica, né? Perdeu-se a questão do você, por que eu tô comendo? E aí você teve essa perda de critério e você, para isso, você precisou inflacionar o sabor, inflacionar, na casa que ele está falando, a estética, né? A estética que aqui você bota num gênero completamente complexo, porque, né, você sabe que discutir estética é um negócio que dá 4.000 páginas e você não termina o raciocínio. Mas eu achei interessante essa questão da inflação pelo paladar. Por quê? Você perdeu o paladar, ele perdeu o valor, a questão da comida, né? Do fazer comida. Perdeu o valor e com isso... Mas perdeu o valor. Cara, isso pra mim também é totalmente discutível. Como perdeu o valor? Não, perdeu o valor que eu tô no sentido... Ou eu não tenho mais tempo de cozinhar? Sim, mas o perder o valor aqui que ele tá querendo dizer, que eu tô querendo falar, é você... O consumir, tá? O consumo dele da forma como era antes não é mais. Você tá tudo na pressa. E isso se perdeu. Você não senta mais à mesa para você comer assim, digamos assim, vamos sentar à mesa para comer com a família. Esse valor você tem. Mas aqui em geral a galera não tá fazendo mais isso. A galera, cada um tá comendo num canto, vendo televisão e partiu o Brasil. É esse valor que ele fala que se perdeu. E por se perder esse valor, você acaba desconstruindo essas relações. Mas eu tô falando isso, a questão da inflação, porque eu concordo que você vai falar comigo que perdeu tanto valor que, ao mesmo tempo, hoje isso é valorizado, né? Isso você queria falar? Não, eu acho... Não, o que eu tô aqui pensando, você tá falando, eu tô aqui raciocinando, é o seguinte, essa questão toda da alimentação, para mim, hoje em dia, toda ela, passa por uma questão mercadológica, onde você tem diminuição de tempo para você poder cozinhar, diminuição do valor da comida, que eu digo assim, você tira da sociedade, você retira em algum momento da sociedade a importância de você, e aí tem perda do valor. Se você equiparar importância a valor, você está tirando a importância de você preparar o seu alimento, de você se alimentar bem. E aí você vende outras coisas, como sendo milagrosas. Você vende um multivitamínico. Sim, mas aí que tá a questão dessa inflação, né? Você colocou o multivitamínico como sendo importante e o próprio alimento perdeu o valor. Esse que eu tô querendo jogar, ele estava querendo jogar isso. Porque o cara fala o seguinte, olha só, você comeu um sanduíche, você comeu um não sei o quê, você precisa, tá faltando vitamina. Toma aqui um multivitamínico. Sim. Né? Eu dou o meu exemplo. O que você fala pra mim, Ed? Olha só, você tem que comer vegetais, legumes, tal. Eu não tenho tempo pra comer isso. O que eu faço? Eu compro uma coisa chamada mix de greens, que é um mix de verdes, né? Os verdes, né?
que é a chamada hoje em dia proteína vegetariana, vegana, sei lá, que é a proteína que vem ali dos vegetais, entendeu? Então você toma um mix de greens de manhã, que tem os verdes e a proteína vegetal, e depois, durante o dia, você toma o whey protein, que seria o comum, que também é um substitutivo, porque você não tem tempo de comer o frango que você deveria comer, o leite que você deveria beber, então você substitui por uma dose de whey protein. Ah, mas vai ter o cara que é fisiculturista e ele fala que ele não vai conseguir bater a meta proteica desse, é outra história. A maioria de nós mortais substituímos uma dose de proteína, de um whey protein, porque a gente não tem tempo de parar e fazer uma refeição completa, entendeu? Então, assim, eu acho que toda essa questão do comida para rico e comida para pobre é porque o rico tem tempo. Talvez, aí sabe o que o cara vai falar para você? Não, mas eu trabalho também pra caramba, mas você compra o tempo da empregada que fica lá fazendo comida para você. Concordo. Ou você vai comprar o tempo do restaurante bom que vai fazer comida de qualidade pra você. Aí a gente entra no café, né? Pô, o cara perder 15 minutos no ritual, 20, fazendo café lá, né? Girando. E aí, pô, no manual, né? Como tem gente aqui que gosta de fazer, né? No manual lá, né? Joga. Meu irmão, não dá. Pô, cara, olha só. Não. Você fala do manual. Eu aqui em casa, eu tenho fama de ser lento pra fazer café. Se eu puxar um moedor manual, eu nem sei. Eu acho que eu sou expulso. Mas então, isso é interessante. Eu sou eliminado da casa por falta de afinidade. Mas olha só que coisa interessante o que você tá falando. É que o café de qualidade tem um status de uma classe mais alta. E esse status de classe mais alta também tem mais tempo para poder gozar do próprio café. Porque óbvio, se você vê um vídeo de café, não tem um desgraçado que você olha e fala, meu irmão, eu vou gastar um carro nessa máquina de café, nessa parada, não tem um vídeo. E realmente é isso, né? Esse tempo que você gasta, é tempo, meu irmão. E o cara que tá lá nos 15 minutos... Tem alguns influenciadores de café que falam, hoje eles fazem piada, né? Fazem um meme, alguma coisa, tipo assim, ele olha pra máquina dele lá de fazer o café moidinho e tal, e fala, pô, desculpa, hoje eu tive que usar aquela ali, que é uma máquina de cápsula, porque eu tava com pressa. Sim. E remete a ele dizer o seguinte, meu irmão, quando eu tenho tempo, eu faço um café de qualidade. Quando eu não tenho, eu meto uma cápsula e vou embora. Mas mesmo assim é uma parada elitista, né? Porque o cara... Não, mas eu entendi. Mas aí então, a gente tá falando aqui da questão do tempo, né? Eu concordo com isso. Eu achei muito interessante. Eu tava aqui, você falou da questão do tempo, eu tava analisando que todos esses cafés que a gente vai ver de qualidade e tal, ele demanda um tempo. Demanda um tempo pra você fazer. Se eu for fazer um café, você sabe que, pô, eu faço café, né? Então eu pego, se eu pegar, vamos lá. Primeiro, você vai pesar o café. Aí você vai passar uma dose de café no teu moedor. Se você não tiver um moedor daqueles de topo de linha, né? Que é um moedor que você consegue passar uma dose nele, 18 gramas de café e ele sai todo, você vai ter que botar um pouco. O primeiro café do dia, você sempre passa um pouquinho e tal. Aí você passa o primeiro café. Aí você pesa o café. Aí depois você passa o café para um distribuidor de café, para tirar... Então, assim, até você botar ele na máquina e extrair a sua dose de café, eu duvido você fazer isso de forma que você faça isso em casa, assim, em menos de 5 minutos. Não faz. Não, concordo. E ainda tem o fato de que você tem que sentar pra apreciar. Claro. Isso sem contar. Porque ainda tem, né? A galera que tá ouvindo aqui não consegue parar pra pensar que esses malucos de café tem tempo de... É quase uns bagulho de... É quase bagulho de guerrilha. Tem tempo de... Tem tempo de start, tem tempo de não sei o quê. Aí você vai fazer um café na meia, né? O cafezinho na meia. Aí você tem que jogar água no início. Eu não tô zoando, não. Só tô falando do todo o protocolo. Você tem que jogar água no início e aí esperar o café absorver aquela água. E aí você conta no relógio 1-2 minutos pra depois começar a coar o café. Fazer a extração. Mas isso se você dá parar, tempo. Inclusive, tem alguns que você tem que esperar 4 minutos depois de fazer a extração para beber o café. Isso porque a gente nem falou extração a frio, né? Que demora 12 horas. Eu tô falando o seguinte, depois, olha só, se você fizer, mesmo que você esteja fazendo um para você levar pra rua, vamos supor, às vezes eu vou pro trabalho
E eu levo o meu café. Eu faço um de manhã eu tomo um cappuccino de manhã. Então, por quê? Porque só eu que bebo café aqui em casa. Então, assim, eu faço um expresso de qualidade, não é de cápsula, e faço um cappuccino para mim e saio dirigindo com esse cappuccino. Mas eu tive tempo de fazer esse cappuccino. O que o cara cria na cabeça da maioria das pessoas aqui onde eu moro, no Canadá? Que você não tem tempo para fazer esse cappuccino na sua casa. Então, quando eu saio pro meu trabalho com o café na mão, eu passo pelo Starbucks e pelo Tim Hortons, que são redes daqui, e as filas são enormes de pessoas para comprar café. E o café do Starbucks, na minha opinião, de péssima qualidade. Tudo do Tim Hortons de péssima qualidade, entendeu? Uhum. Então o cara gasta um dinheiro absurdo para tomar um café de péssima qualidade. Cara, é tempo. E ter tempo é um privilégio. Sim. Entendeu? E a gente Como é que você vai conclui... falar pro cara, pô, que o cara que tem que pegar um ônibus e, pô, ficar 2 horas no ônibus, pô, pra ele fazer um café, extrair um café de qualidade. Primeiro, ele não tem dinheiro para comprar a máquina, não tem dinheiro para comprar o pó, né? Não se pô, tiver, café para moer. e ainda se tiver isso tudo, vai perder tempo fazendo esse tudo código de ritual, né, que precisa fazer para você. Imagina você acordar às 5 da manhã e vou, peraí que eu vou fazer uma extração aqui de, né, fazer uma 18 gramas. Hoje eu quero um 18 gramas, 35 segundos de extração, porra. Pô, e aí, sei lá, aí tem umas coisas, e realmente concordo contigo. Toda essa questão leva a crer que essa qualidade que a gente tem hoje na comida realmente demanda muito dinheiro, demanda um trabalho, né? E vamos voltar para campo, demanda um trabalho, um capital, o qual hoje esse pobre não tem, né? Ou tem, mas é complexo, porque é só você assistir qualquer programa desses maromba aí, ele vai falar pra você assim, ó, tem uns maromba aí que a galera fica seguindo, que ele vai falar pra você, sabe quanto é que eu gasto de comida por mês? 5, 6 mil. Porra, pra comer o filezinho de peixe dele, o filezinho de não sei o que, pra comer o arroz, não sei o que lá. Então, assim, se alimentar bem hoje, pra mim, o se alimentar bem, diga-se se alimentar bem nutricional. Não tô falando de comer frutas exóticas, nada disso não. De você comer arroz, feijão, frango, entendeu? Peixe, então, pô, hoje em dia é um item caríssimo, se for um peixe de qualidade. Se você for comer panga, meu irmão, entendeu? Então, assim, tudo isso é muito caro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa alimentação vendida, essa coisa vendida de se alimentar bem, vida saudável, tal, é coisa de rico. Infelizmente. Mas aí, o velho barbudinho vai dizer que a gente precisa lutar pra tentar conseguir. Eu acho uma luta, sinceramente, essa luta é muito difícil. Hoje em dia a gente luta, essa nossa luta da alimentação hoje em dia, a gente compete com dentro do sistema. De novo, a gente está sempre falando disso. Dentro do sistema que a gente escolheu para melhor viver hoje, que seria o sistema capitalista, é muito desigual. Porque você está lutando contra, mega empresas, entendeu? Sim. Você não tem nada que mude a cultura do cara, de você conseguir dizer pro cara que o Walmart não faz bem para ele. O Walmart... Assim, isso é difícil. Falando em Walmart, eu falei do livro agora, vou até trazer o livro. E finaliza com esse livro aí, porque a gente precisa terminar a live. Ó, meu filho adora comida, é fã, gosta de cozinhar. Centraliza, bota na tua cara. Não, desce. Não quero ver a cara do idiota. Isso. Nick Giovanni, apaga. É Nick Di Giovanni. Di Giovanni, porra. Então, esse livro, né, ele ensina a fazer comida boa. É caro e tal. Caralho, né? bonito. Bonito o sanduíche, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá no ponta-capa dele, a lagosta e tal. Lutando com a lagosta, gostei. Eu tenho um vídeo assim. Ele tá aqui lutando com a lagosta, ele faz os negócios dele aqui para as crianças, faz a própria manteiga e tal, não sei o quê. Ele faz olha aí, o camarão aí que a gente sempre fala, ó. Bonito. Então, para poder, esse menino, ele tem um... Menino, porque deve ter uns 20 e poucos anos, perto de minha menina. Ele tem um canal no YouTube com 16 milhões de pessoas inscritas no canal dele. Entre eles, muitas crianças e tal, muitos adolescentes seguem ele. Ele tem uma linguagem legal e tal. Eu gosto do canal dele. E tem uma coisa no canal dele que é justamente sobre o que a gente está falando. O canal dele, ele chega e fala assim, eu vou fazer para vocês o bife mais caro que tem no mundo. Aí ele faz lá um Wagyu, lá, tal, não sei o que. Ele vai no Japão, ele vai não sei aonde, porque ele tem muita grana e tal. E aí ele faz o seguinte, tem um determinado episódio que ele mostra que o bife mais
mais acessível que tem é o bife do Walmart. É o melhor custo-benefício. Então, assim, o Walmart, ele entra na sua casa de formas que você nem imagina. E aí, é muito difícil você falar para uma pessoa que aquele tipo, aquela forma de comprar alimento tá errado, porque aquilo ali, como é que se diz? Extermina qualquer capacidade local de se estabelecer como produtor de alimentos. Sim. Entendeu? E aí você fica obrigado a comer o que o Walmart diz para você que você tem que comer. Sim, a gente entra de Isso, novo isso, naquela isso é questão, muito... né, né, quem tem que fazer comida, né, quem tem o direito de te vender a comida, quem tem o direito de... o direito não, né, na verdade, quem é o provedor, né, o Ele faz o provedor. preço que ele quiser, ele vende para quem? Porque, por exemplo, se chega na minha cidade aqui, ele consegue matar qualquer mercadinho de esquina. Sim, literalmente. Eu vou te dar um exemplo simples. Eu conheço uma pessoa que trabalha na área de serviço social aqui no Canadá. E, por exemplo, quando você tem alguma dificuldade financeira, você vai lá, fala com o governo lá e tal, o governo aprova ou não, né? Se você vai ter direito a esse benefício. E aí, eles te dão um valor, que é tipo um cartão de mercado, para você ir no mercado. Você acha que é um valor geral, você vai em qualquer mercado? Não, é um cartão do Walmart. Caralho, ou seja, você tem que... É o Você governo tem que o comprando o cartão governo do Walmart. falando, porra, aí é foda. Tá entendendo? Aí, gente, por isso que eu tô falando, essa discussão sobre acesso à comida, ela tem patamares que, cara, que pra gente discutir é política pura. São camadas. Tem muita camada que você vai tirar. Entendeu? Eu sempre falo que hoje em dia a discussão da comida ela gira em torno do financeiro. Não existe hoje que nem você. Por isso que o assunto central é comida de qualidade. Comida é para rico? É para rico. Sim. É para rico. Entendeu? O E pobre com hoje isso, tem muito pouco acesso. E com isso a gente termina essa live maravilhosa de que comida boa, infelizmente, é pra rico. É pra rico. Pra quem pode pagar. Quem não pode... Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau. Peraí, vou matar a live aqui.